Olá, nesse dia 18 de março passado, eu fui convidada para participar de um final de semana de reflexão com os jovens que estavam se preparando para o Crisma. E o meu tema foi afetividade e sexualidade no plano de Deus. Como houve muita questão entre os adultos, um pedido de que seria importante mais pais terem acesso a esse conteúdo, a gente resolveu fazer o vídeo, que é uma maneira de divulgar esse conteúdo. E claro, as pessoas que assistem podem se dirigir a mim, podem mandar perguntas e a gente pode gravar outros vídeos ou responder no privado. Então vamos lá. Qual é o plano de Deus para as suas criaturas? Qual foi a ideia inicial de Deus a nosso respeito? A gente pode dizer que a ideia inicial foi oferecer uma vida plena em liberdade. O que talvez o homem não tenha entendido, e eu acho que não entendeu muito bem até hoje, é que a toda liberdade corresponde sempre uma responsabilidade. Ou seja, nós somos livres para fazermos o que queremos, o que escolhemos, mas teremos que assumir, que viver, que enfrentar as consequências. As nossas escolhas nos levam a responsabilidades pelas consequências, pelo que derivou daquela escolha, daquele ato, daquela palavra. Apresentamos Deus a partir do Novo Testamento, a partir da revolução que Jesus trouxe, da renovação que Jesus trouxe, apresentamos Deus como inteiramente amoroso, inteiramente misericordioso, inteiramente respeitoso com as suas criaturas. Então, apresentamos o plano de Deus como sendo vida plena em liberdade e apresentamos Deus a partir do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus Cristo, como inteiramente misericordioso, inteiramente amoroso, inteiramente respeitoso. Não há nenhuma passagem bíblica que eu conheça em que mostre que Deus se arrependeu da maneira como nos criou. Nunca vi em nada Deus falar, me arrependi, foi mal, errei, não devia ter feito isso ou não devia ter feito assim. E há o tempo todo um respeito pela nossa liberdade, pelo livre-arbítrio. Nada em nós é condenável por si mesmo. Então, tudo que somos é obra de Deus e é bem visto e amado por Ele. Tudo, inclusive o sexo, a sexualidade. A rigor, a experiência do sexo é a nossa chance de participarmos da criação divina. É através do sexo que participamos do nascimento de uma outra pessoa, da criação de uma nova vida, do ponto de vista biológico. Mas a vida não é só biológica. Então, nosso corpo é casa dos nossos afetos, da nossa espiritualidade, e isso também, os nossos afetos, a nossa espiritualidade, são fontes de vida. Então, a gente quando fala vida, não fala só em vida biológica, a gente também fala em afeto e espiritualidade. Há diferentes maneiras de a gente participar da criação divina, cuidando da vida, protegendo a vida, respeitando a vida, defendendo a vida em todas as suas formas e em todas as circunstâncias. O próprio Freud, que é tido como o cara que mais pensou, que mais estudou sobre sexo,
no mundo, né? O próprio Freud não usa essa palavra se referindo apenas à sexualidade genital, mas ele fala de uma energia de vida, é a famosa libido que as pessoas tanto falam, que às vezes falam até sem saber a amplitude desse conceito, não é? Então, o Freud fala de energia de vida e não só em sexo, sexualidade genital. Quando ele fala sexo, quando ele fala sexualidade, ele está falando de uma maneira muito ampla. Por isso ele causou escândalo ao falar que existe uma sexualidade infantil. Não existe genitalidade infantil, mas existe energia de vida, de dar vida, de criar e desenvolver e expandir a vida desde a criança. E era a isso que o Freud se referia. Ao longo do desenvolvimento de uma criança, é desejável que seja construída uma confiança básica, fundamental, tecida no aconchego da relação com os pais. E é esse amor tecido na relação com os pais que vai tirar a criança de dentro dela, de dentro de si mesma. O Winnicott, que é um psicanalista inglês, muito estudado também, ele diz que a criança é o pai do homem, exatamente nesse sentido. A criança vivendo uma relação de amor, de aconchego, desta confiança básica, fundamental em família, ela sai de si mesma e ela deixa aparecer, deixa florescer o homem, o adulto que ela pode ser. E esse aparecer, esse florescer, né, que gera essa frase do Winnicott, né, que explica essa frase do Winnicott: a criança é o pai do homem. Dar a vida continua para muito, muito, muito além da concepção. E é esta confiança básica, fundamental, é essa certeza de que vale a pena eu viver, vale a pena eu crescer, vale a pena eu desabrochar. O mundo é um lugar seguro, o mundo é um lugar onde eu possa exercer a pessoa que eu sou, o mundo é um lugar ao qual eu posso pertencer e ser feliz e me realizar e me mostrar. É esta confiança que vai ser a semente da minha relação com Deus. A gente não fala que Deus é pai, né? Então, é como são os meus pais que cria em mim a imagem de como é Deus. Porque a gente fala para a criança desde pequenininha: papai do céu, mamãe do céu. Se algum de vocês já leu o livro A Cabana, nesse livro, Deus é mãe, né? Então, quem é essa mãe, quem é esse pai? Como foi essa relação? O que essa relação me ensinou a respeito do mundo e de mim mesmo no mundo é a base para a minha relação com Deus. Na adolescência, essa confiança básica, o ter certeza de que eu conto com os meus pais, com a minha família, com a minha rede de apoio e de que o mundo é bom, é ela que leva o adolescente a se conhecer e a buscar o seu lugar no mundo, descobrindo a sua verdade pessoal mais profunda, as suas características, a sua autonomia, aquilo que o define, aquilo que ele quer, aquilo que ele vai trabalhar para ser cada vez mais, com mais clareza, com mais força, com mais autonomia, com mais alegria no mundo. A escolha dos papéis, dos lugares e as formas de ocupar esses lugares no mundo, nesse mundo no qual ele confia, basicamente porque ele aprendeu a confiar na relação com os pais. É um tempo de ensaio, de questões, de rebeliões. É às vezes muito difícil para os pais entenderem que os filhos sejam tão
questionadores, tão rebeldes, e que nós psicólogos digamos, é porque ele confia em vocês. É porque ele sabe que vocês resistirão às questões dele e ele está treinando, ele está ensaiando para a vida adulta, onde ele vai ter que se afirmar. Existe a necessidade do adolescente se diferenciar e o lugar onde ele pode treinar é em casa, é com os pais que dão a ele essa segurança. É muito triste para nós psicólogos perceber que os adolescentes atualmente, muitos deles, têm muito pouca confiança em que possam se revelar e se rebelar em casa, porque eles acham que se os pais souberem quem eles de fato são, não vão aceitá-los, não vão amá-los e que podem reagir mal a quem ele é. E aí, essa distância gera muita insegurança e talvez a opção por caminhos que ninguém queria, nem o próprio adolescente, muito menos os pais. O que está em jogo na adolescência é a procura de um caminho próprio. O adolescente está também exercitando seu aparelho de pensamento. Ele tem opinião sobre tudo, ele questiona tudo, ele filosofa sobre tudo, ele discute tudo, mas ao mesmo tempo ele tem muita dificuldade de falar de si mesmo, de expor suas angústias, suas preocupações, seus medos em relação ao futuro. Então, se esse ambiente em casa não dá a ele confiança para fazer isso, para exercitar esse ensaio de autonomia, de independência, de pensamento próprio, isso fica faltando no desenvolvimento dele. Se ele dependia disso para criar uma imagem de Deus, isso também fica comprometido. A catequese da infância não responde mais às suas necessidades, aos seus anseios de adolescente. E se ele não encontra adultos que tenham coragem, firmeza e tranquilidade para atravessar com ele esse período de turbulência, pode abandonar a religião. Porque aquilo que ele aprendeu lá nos primeiros anos de vida, até a primeira Eucaristia, não atende às questões do adolescente. Se não tem nenhum adulto com uma fé capaz de suportar as dúvidas do adolescente, ele acha, então, ele conclui que essa fé, essa religião, essa crença, essa prática não servem para nada. O adolescente é imaturo, é seu direito e talvez seja até o seu dever ser imaturo. Esse é um elemento essencial dessa etapa da vida. Só há uma cura para a imaturidade e é a passagem do tempo e o crescimento em maturidade que o tempo e o acompanhamento de adultos responsáveis, autênticos e corajosos na apresentação e defesa de seus valores podem trazer. O tempo passa, quer a gente trabalhe nele, quer não trabalhe, o tempo passa. Não é só a passagem do tempo que traz a maturidade, é a passagem do tempo e o trabalho no tempo. Então, é que esse adolescente encontre adultos que são tranquilos, mas são firmes, corajosos, autênticos, coerentes naquilo que eles dizem e na forma como eles vivem. São esses adultos que servem de referência para o adolescente. É alguém que diz assim não, por causa disso, disso e disso. Ou, vou pensar a respeito, nunca tinha pensado nisso. Mas como você chegou a esse pensamento? Mas o que isso significa? É o adulto que não tem medo do pensamento do adolescente. É o adulto que está confiante no próprio pensamento. É o adulto que se conhece,
nesse caso específico que nós estamos tratando, conhece a própria sexualidade e também conhece a própria fé. Não está sobrevivendo na vida adulta com uma catequese da infância. É assim porque alguém ensinou assim, porque se não for assim é pecado. Isso não é resposta para adolescente, ele não aceita, porque ele está descobrindo a capacidade de pensar e ele vai pensar sobre tudo. Então é preciso que tenha adultos capazes de pensar com ele, não de pensar por ele, não de pensar para ele, mas de pensar com ele a vida e na vida a sexualidade. Para que o adolescente amadureça, é preciso que o adulto aceite o desafio de enfrentar seus questionamentos. É necessário e imprescindível que o adulto se levante e reivindique o direito de expressar seu ponto de vista pessoal, seus valores, suas posições na vida, no mundo. Seja com relação ao estudo, ao trabalho, aos amigos, à sexualidade, à política, qualquer coisa. Para que um adolescente se desenvolva de maneira saudável, é preciso que haja adultos corajosos para se afirmarem, para se questionarem e aceitarem as questões dos adolescentes. Adultos que se afirmem com segurança e respeito são o modelo para o desenvolvimento do adolescente. Esse adulto que se conhece e sabe por onde andou até chegar onde ele está, é capaz de ver e ouvir o adolescente sem medo de sucumbir e sem necessidade de desqualificar, desvalorizar o adolescente. É capaz de falar de si honestamente, de expressar seus temores e preocupações. Eu falo muito para os pais, quando eu faço entrevista com eles, eu falo: fale para o seu filho por onde você andou, como foi a sua vida até você chegar aqui. Seu filho não estava lá, ele não sabe, ele não viu. E muito do que você disser pode ajudá-lo a compreender por que hoje você fala as coisas que fala, você acredita nas coisas que acredita, você faz as coisas do jeito que faz. Fale com ele, fale, converse, seja honesto, seja franco, conte das suas dificuldades, conte dos seus desafios, conte como você superou os que você superou e como você amargou os que você não superou. O que você aprendeu com isso? Isso vai fazer com que seja mais fácil para ele entender por que você se preocupa muito com determinadas coisas. É muito interessante que um dia desse, conversando com uma adolescente muito inteligente, que eu atendo, a gente falando exatamente sobre sexualidade, e eu falei da minha preocupação com doenças que voltaram a crescer entre os jovens, HIV e sífilis, que era uma doença que já tinha sumido. E eu falei que a gente não vê mais campanhas. E ela falou: é verdade, eu nunca vi campanha. E aí, nós, adultos, que somos os responsáveis pelas campanhas, paramos de falar no assunto como se ele tivesse parado de existir. Ele não parou. Ele não parou de existir. Ele existe. A descoberta da sexualidade, o exercício dessa descoberta continua acontecendo para os jovens e nós estamos sendo irresponsáveis ao fingir que não sabemos e ao fingir que não temos com o que nos preocupar. Então, ter coragem de ter essa conversa aberta é o primeiro passo para a gente conseguir formar jovens, adolescentes, jovens saudáveis. E aí entra essa questão: quando que começa a educação sexual dos adolescentes? A educação para uma sexualidade saudável e responsável começa no dia que você começa a conviver com seu filho, ou seja, no dia que ele nasce, no dia que ela nasce. Educa-se para uma sexualidade saudável e responsável pelo modelo de convívio entre os pais,
pelas relações dos pais com as próprias famílias, pelo convívio dos pais com os seus amigos, pela liberdade que cada um dos pais dá ao outro ou deixa o outro desfrutar por ter uma relação amadurecida de confiança, de amor e de respeito. Educa-se pelo lugar da crença e da prática religiosa na família. Você já está fazendo educação para uma sexualidade saudável e responsável. A gente observa com tristeza o altíssimo grau de controle nas relações dos adolescentes. A gente observa com tristeza a maneira rude, grosseira com que eles se referem aos outros, né? É muito triste para alguém da minha geração ouvir alguém falar que eu tô pegando a mulher do fulano. Não é pegar, ela não é mulher ainda e ela não é posse do fulano. Então é uma forma de desqualificar a pessoa, a relação. E é muito importante que você tenha aprendido em casa desde sempre qual é o lugar do parceiro, né, de cada parceiro um para o outro, qual é o lugar da mulher para o homem, qual é o lugar do homem para a mulher, como que eles podem ser livres e comprometidos um com o outro. Isso é educar para uma sexualidade responsável. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Não é que não haja sexualidade, não é que a gente passe por cima, não é que a gente finja que não pode. É que a gente encontre um lugar que combine com todo o projeto de Deus para a nossa vida. E o projeto de Deus para a nossa vida é que ela seja plena e livre. Se eu sou obrigado a seguir um modelo que não me diz nada, eu não sou livre. Se eu não sou livre, eu não sou pleno. Tudo isso, né, toda essa relação em família, cria uma referência para uma imagem de Deus e dá um modelo para uma maneira de viver. Tudo isso forma o adolescente para que ele compreenda o sexo e a experiência da sexualidade como parte natural da vida, como parte do exercício da sua liberdade e da vivência da sua responsabilidade.